E aí, gente, o vídeo de hoje é um vídeo indicando livros, mas mais do que indicar livros, a gente também vai conversar sobre esse tema que ainda é tabu na nossa sociedade, que as pessoas ainda veem como uma frescura ou coisas do tipo. Então, o vídeo de hoje vai ser para indicar livros sobre suicídio para vocês. Já fazia um tempo que eu queria fazer esse tipo de vídeo, não a parte da indicação, mas a parte da discussão mesmo. Mas vamos começar indicando livros e vocês vão entender por que é interessante indicar livros sobre suicídio e por que é necessário que a literatura cada vez mais aborde sobre esse tema. E os livros que eu vou indicar aqui são os livros que mais me marcaram em relação a essa temática. E o primeiro, claro, é Os 13 Porquês. E acho que vocês já estão cansados de ouvir falar nesse livro, tanto do livro quanto da série. Eu acho que é um tema que é um livro que já foi muito bem abordado aqui no BookTube, mas é um livro que me marcou muito porque fez eu pensar em como o nosso tratamento com as outras pessoas e quanto às pequenas brincadeiras que às vezes pra gente não parece ser nada demais, o quanto essas brincadeiras no final podem levar uma pessoa a cometer um suicídio. Então é um tipo de livro que realmente me faz pensar em como eu trato a outra pessoa e o quanto eu preciso pensar antes de falar. Porque às vezes a gente fala uma coisa sem ter a ideia de que isso pode causar um trauma na pessoa e a partir disso desenvolver uma depressão e a partir disso desenvolver pensamentos suicidas e, enfim, levar a pessoa a cometer suicídio. Então esse foi o livro que mais me marcou de todos que eu já li dessa temática. Na verdade eu nem li tantos assim, mas dos poucos que eu li, esse realmente me marcou muito. A série também, e eu quero comentar sobre a série quando eu estiver fazendo a discussão, então vamos para o próximo livro. O próximo livro que eu tenho para indicar para vocês, eu tenho ele físico, que é o Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Para quem não sabe, esse livro conta a história do Finch e da Violet. Eles se encontram na torre do colégio deles e eles estão com o mesmo objetivo, que no caso é cometer suicídio, porque, enfim, cada um tem os seus problemas. E o interessante é que a partir de um projeto, um trabalho de geografia na escola deles, em que eles fazem dupla, faz com que eles queiram ajudar um ao outro a não ter que pensar nisso, nessa vontade de se matar. Então é um livro muito tocante, é um livro que te faz querer ajudar as outras pessoas de qualquer forma e faz com que você queira mostrar para a pessoa que isso realmente não é a melhor solução. E é um livro que eu acho meio impossível você não se emocionar, porque a forma como os dois se dão bem e como os dois vão querendo ajudar um ao outro é incrível. Então, se você quer um livro que realmente toque o seu coração, eu acho que Por Lugares Incríveis é uma boa opção. Outro livro que eu tenho para indicar para vocês, que na verdade é um clássico, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu espero estar falando o nome desse jovem certo, porque eu nunca sei pronunciar o nome dele. E muito menos do autor, que é o Goethe. Eu não sei se é Goethe, mas vocês sabem quem é. E esse livro conta a história do jovem Werther que se apaixona por uma mulher que na verdade já é noiva. E o pior de tudo é que o noivo dessa mulher é um amigo dele. Então ele escreve através de cartas todos os sentimentos dele. E o quanto ele vai entrando numa depressão profunda até que ele se suicida. Eu acho que isso não é spoiler, até porque esse livro dizem que foi o primeiro a ser comentado essa temática e que inclusive várias pessoas que leram esse livro cometeram suicídio. Então ele foi escrito em 1774, ou seja, há muitos anos atrás. E nessa perspectiva que eu entro nessa discussão, eu sempre vejo pessoas comentando que
livros que tratam sobre suicídio ou qualquer coisa que trate sobre suicídio acaba por ser um gatilho para que pessoas que têm depressão e que estão num quadro mais avançado tenham pensamentos suicidas. Qual a minha opinião sobre isso? Eu acho que tratar sobre suicídio na verdade é uma faca de dois gumes, né? Também eu vou discutir isso a partir da literatura, tá? A partir do que a literatura traz pra gente, a partir do momento que eles fazem um livro comentando sobre essa temática. Mas eu acho que é uma faca de dois gumes, tá? Ao mesmo tempo que o livro traz uma visibilidade ao tema, né? Informa, mostra que essa realidade realmente existe, também pode funcionar como gatilho. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente focar nessa parte de dar visibilidade ao tema e dar visibilidade às discussões sobre isso. Porque afinal, vocês acham que não tratar desse tema em livros ou de discutir sobre esse tema resolveria esse problema? Eu acho que não, né? Eu acho que quanto mais a gente discute, quanto mais a gente informa a população que a depressão realmente atinge muitas pessoas e que ela tem consequências até fatais, eu acho que isso sim é o importante e isso sim dá visibilidade para a gente discutir e para a gente propor mecanismos de enfrentamento ao suicídio. E a depressão também, obviamente, né? E até também vendo por um lado profissional. Para quem não sabe, eu sou assistente social, então eu sempre gosto de discutir sobre essas coisas e de pensar também no que já existe, né? Nos mecanismos que já existem para enfrentamento e do quanto é importante a gente informar, né? Então eu acho que fazer essa temática na literatura, principalmente em livros do gênero Young Adult, é incrível porque atinge crianças e adolescentes que geralmente são o público-alvo, digamos assim, dessas tentativas e pensamentos suicidas. Então, trazer esse tema é informar, e informando eu consigo atingir um público muito maior e todo mundo consegue entender realmente que quanto mais a gente discute, mais a gente enfrenta o problema também. Então, eu acho que não tratar desse tema, tanto em livros quanto em filmes, séries, ou até mesmo numa conversa qualquer de bar, eu acho que não conversar não é a solução. E é pensando nisso, com essa temática, que o CVV, que é o Centro de Valorização de Vida, tem uma gama de possibilidades de meios de comunicação para as pessoas que sofrem depressão e que têm pensamentos suicidas, para que eles se comuniquem, né? Porque falar sempre vai ser a melhor opção. Inclusive, eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo. É muito interessante porque você pode se comunicar através de um bate-papo online ou mandando e-mail. Eu sei que também tem como você visitar pessoalmente um centro, mas aí vai de acordo com o seu estado e com a possibilidade de eles estarem atendendo na sua cidade. E eu acho que o mais importante de tudo é a gente também dar visibilidade à campanha do Setembro Amarelo. Eu sei que já estamos no finalzinho de setembro, mas eu acho que conversar e discutir e refletir e propor mecanismos de enfrentamento e prevenção ao suicídio, eu acho que isso vai para muito além de setembro. Eu acho que setembro realmente é um mês que as pessoas se atentam mais a essa temática, mas o importante mesmo é a gente discutir todos os meses do ano e falar sempre vai ser a melhor opção. Eu acho que a gente não pode se esquecer disso nunca. E aí o Setembro Amarelo, só para vocês entenderem um pouquinho, foi uma campanha criada pelo CVV e foi criada em 2015, se eu não me engano. Eu vou deixar também o site aqui, porque eles explicam tudo direitinho. Mas o grande objetivo dessa campanha é alertar as pessoas sobre esse problema e também ajudar as pessoas que têm depressão a lidar com esse problema. Então, o CVV, inclusive, ele tem vários voluntários que foram treinados para lidar com essa situação. Então, são pessoas que sabem como lidar, sabem como conversar. Então, acho que se você
tá vendo esse vídeo e você tem pensamentos suicidas e você de alguma forma anda muito triste com a vida, isso não é frescura. Então o CVV ele vem com essa proposta realmente para te ajudar a lidar com esse problema. E claro, eu acho que mais do que isso, eu acho que todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico e parar de estigmatizar essa ideia de que quem só vai para psicólogo é louco, porque, gente, não tem nada a ver. A gente sabe que cada vez mais a gente tem vários problemas e a nossa vida acaba se tornando muito complexa. A gente tem muitas coisas para fazer e eu acho que cuidar da saúde mental é uma coisa que tem que estar em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Nossa saúde mental é a coisa mais importante, pelo menos para mim. Então eu acho que todo mundo deveria sim ter um acompanhamento psicológico. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes você aceitar que você deveria ter um acompanhamento é um pouco difícil, né? Você fica pensando o que as outras pessoas vão achar de você. Mas eu acho que o mais importante é a gente cuidar da nossa saúde mental e de a gente se sentir bem com as coisas que a gente faz, com as pessoas que nos rodeiam. Então, o vídeo é basicamente isso. Eu acho que livros que tratam sobre suicídios não são necessariamente, exclusivamente gatilhos, né? Claro, uma pessoa que lê um livro que trata sobre isso, está numa depressão profunda, ela pode ter interpretações, né, totalmente diferentes de uma outra pessoa que está lendo o livro para se informar. Então, eu acho que a gente não deve pensar livros que tratam dessa temática com essa perspectiva de que é exclusivamente um gatilho para pessoas se matarem. Como muita gente comentou sobre a série Os 13 Porquês, né? Muita gente comentou e várias pesquisas baseadas não sei em que apontaram que os índices de pessoas que se mataram aumentaram, mas eu acho que mais do que isso, tratar sobre o tema e discutir dá visibilidade e informa as pessoas. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir. E não se esqueça que o Setembro Amarelo é uma campanha importantíssima, mas a gente deve discutir sobre isso todos os meses do ano, tá? Compartilhe esse vídeo se você achou interessante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e obrigada por assistir, gente. Tchau!